amigos, tudo bem? Mais um episódio da série Parcerias do Grupo Federal Invest. Como já repetido em outros episódios, parcerias nós consideramos aqui que é um combustível para os negócios. Network nada mais é do que combustível para os negócios. É importante lembrar também que combustível tem que ser bom, né? Assim, network é bom desde que o combustível... Network é combustível desde que o combustível seja bom. E essa série nada mais é do que a gente montou para homenagear, para publicar as empresas que prestam um bom serviço para os nossos clientes. Então, nós, nesses meios de comunicação ou na internet aberta, você vê muita gente só xingando, só maltratando as empresas, mas tem tanta empresa boa e por que não usar nosso canal, nossos amigos, para publicar e dizer o seguinte, ó, essa empresa é uma boa empresa que tem nossos valores, dessa empresa, toda vez que a gente indica para algum empresário, para alguma empresa nova, eles retornam dando satisfação, poxa, obrigado pela indicação, me atenderam muito bem, resolveram o meu problema e tudo mais. Então essa série serve para isso, para nós apresentarmos alguns parceiros que prestam serviço para o Grupo Federal Invest, para clientes do Grupo Federal Invest, e automaticamente está aqui o nosso reconhecimento. Lembrando que, mais uma vez, muitas vezes as empresas nos procuram interessado em fluxo de caixa, interessado em resolver seu problema financeiro. E a gente percebe, como empresa idealista, a gente percebe que o problema dele não é financeiro. Se nós resolvermos o problema de caixa dele hoje, é uma mera anestesia. É uma mera adiar o problema por 2, 3 meses. Que vai anestesiar aquele problema, daqui 2, 3 meses volta com uma dor muito maior, volta com um problema muito maior. Então, nesse caso, nós usamos nossos parceiros para falar, oxa, teu problema é fluxo de caixa, o teu problema é uma conta mais eficiente, é mais honesta com você. Seus bancos não estão sendo honestos. Ou, automaticamente, falta isso para você. E através disso que a gente tem parceiros que a gente indica. Muitos que a gente indica, alguns que a gente indica não deram tanto resultado, mas os que deram resultado a gente faz questão de apresentar para vocês. Tá? Hoje nós vamos falar de conta digital. Não existe empresa que não precisa de uma conta honesta para se trabalhar. Tá? Todos os clientes da Federal Invest, praticamente todos usam Luri. A gente indica, que é lógico que pode usar a conta que quiser, mas a Luri é uma empresa muito próxima, que atende muito bem a nossa rede, e automaticamente a gente continua indicando, e principalmente quando tem novas soluções ou que a gente precisa de ferramentas de trabalho, automaticamente a gente reivindica e eles se adaptam e a gente consegue seguir junto. Diego, CEO da Luri, conta digital, extremamente eficiente, seja bem-vindo. Diego, faz um pouco, se apresenta um pouco, fala um pouco da Luri, quais são os serviços que a Luri presta, e qual o perfil de cliente que normalmente nos atende, se a gente pode atender clientes nacionalmente ou não. Fica à vontade para os nossos parceiros aqui da Federal conhecer a Luri mais a fundo. Legal, obrigado, Renato. É um prazer estar aqui com vocês e demonstrando, reforçando cada vez mais essa nossa parceria, né? A Luri, resumidamente, é isso que você comentou, nós somos uma operação de banco digital, mas a gente nem usa esse termo, banco digital, conta digital aqui dentro, né? A gente existe simplesmente para simplificar o financeiro do nosso cliente e evitar surpresas no caixa. Como você mesmo falou e comentou, muitas empresas buscam o grupo, né, buscam os nossos parceiros, no geral, quando eles têm algum problema e querem resolver algum problema de fluxo de caixa. E a Luri é uma grande ferramenta para ajudar isso a resolver esse problema em parceria com operações de crédito, empresas de crédito, antecipadores e assim vai, né? Quando a gente fala um pouco, deixa eu me apresentar também, né? Antes de comentar um pouco mais sobre a empresa,
Eu sou o Diego Milac, eu atuo aí há 20 anos no mercado de pagamentos eletrônicos no Brasil, passando por meio de pagamento, adquirência, fazendo BPO para operações de cartão de crédito, e desde 2023 estamos aqui, montamos a Luri para atender uma fatia específica do mercado que estava muito desassistida, Renato. A gente percebeu muito que empresas, né, principalmente aquelas B2B, que trabalham com outras empresas, elas detinham uma deficiência de operações bancárias, no qual eles pudessem trabalhar com eficiência, reduzindo o custo operacional para fazer pagamentos em lote, pagamentos, uma operação mais automatizada de pagamentos, e atrelada a isso com operações de crédito sob medida, né? Então, quando a gente trabalha junto com a Luri e com os demais parceiros da Luri, a gente consegue trazer para essas empresas, principalmente as empresas de B2B, antecipação de recebíveis, que é o nosso carro forte, né? A gente tem ferramentas que dão garantias e segurança tanto para quem está concedendo crédito, quanto para quem está recebendo crédito. E esse é que é o nosso grande diferencial aí do nosso mercado. A gente atuou e vem atuando principalmente no mercado B2B, empresas que vendem para outras empresas, mas desde o ano passado estamos aumentando cada vez mais nossa atuação no mercado de B2C, de empresas que vendem para varejo, pessoas físicas, né? Nossos clientes são essas empresas, no qual a gente consegue também, na linha de evitar surpresas no fluxo de caixa, trazer ferramentas para ajudá-los a vender mais no varejo, né, com crédito no varejo, com operação de crediário ali para o varejista que quer montar o seu próprio crediário, e evitando, assim, surpresas no caixa e aumentando as suas vendas no varejo também. É importante lembrar, Diego, que existe no mercado, é por isso que talvez a Luz acabou sendo tão próxima do Grupo Federal Invest. A gente indica com muita satisfação e prazer, porque existe contas digitais no mercado que não são contas digitais, é uma conta gráfica. O cidadão vai lá, monta mal sabe ele que tem um Excel por trás, tudo que ele deposita depois na conta de uma pessoa só, e é ele que administra aquilo, e o risco acaba aumentando muito. É por isso que muitas empresas com conta digital capotam no mercado, tá? Antes dessa aproximação e dessa satisfação da Luri, existe todo um critério de segurança, tanto para abrir conta quanto para acompanhar as contas. Essas contas são abertas rigorosamente do Banco Central, é todo um conjunto de um arcabouço de segurança. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a segurança da Luri, tá? E automaticamente como é que faz para se abrir uma conta da Luri, todo o processo tem que se passar. E para quem que é mais interessante? É para o pequeno? É para o médico? É para o médio? É para quem quer uma prestação de serviço? Qual é o perfil ideal do cliente para entrar na Luri e como é que ele faz para se cadastrar? Legal. O perfil ideal de clientes que nós atuamos e que vem valor nas ferramentas que a Luri atua são principalmente empresas de médio porte para grande porte, né? São empresas que já têm ali um financeiro, né? Alguém do departamento financeiro atuando, e a gente ajuda com ferramentas para reduzir o trabalho dessa equipe do financeiro, com pagamento em lote, cobrança em lote, e assim vai, e gestão de perfis de acessos para estes usuários também, né? O empresário consegue deixar toda a operação financeira rodando com a equipe dele e ele só confirmando e aprovando depois as operações. E falando um pouquinho de segurança, Renato, é isso mesmo, né? A gente percebeu muito grande aí, uma percepção muito grande do mercado em termos de segurança em operações de contas digitais, né? Nos últimos anos, isso vem evoluindo, graças a ações que o Banco Central vem tomando, mas a gente percebeu que hoje não existe mais espaço para amadorismo nesse mercado, né? Então, a gente segue todas as regras de segurança do Banco Central e regras regulatórias. O nosso cliente tem uma conta, de fato, do sistema financeiro em sua titularidade, né? Não é conta grátis.
Então, a gente tem soluções que atendem todo o arcabouço regulatório que o Banco Central exige, né? E, em linha com isso, né, como a gente seleciona muito bem esse parceiro que a gente quer fazer, esse cliente que a gente quer fazer contato, a gente não é mar aberto. Uma das coisas que a gente tem aqui, a gente não abre conta para um cliente que simplesmente bate na nossa porta e fala que quer abrir conta com a gente. Ele tem que ter algum tipo de sinergia e ver valor nesses produtos que a gente entrega para a gente conseguir abrir conta para ele. E a origem dessas contas normalmente são os nossos parceiros, né? Nossos canais parceiros aí que trazem os clientes e que usam nossas ferramentas como ferramentas para poder viabilizar operações de crédito, principalmente. Né? Então, quando a gente olha toda a toda a cobrança, né, digamos assim, toda a cobrança regulatória que o mercado exige, nós estamos atendendo 100% elas e com segurança para todos os nossos clientes. É uma coisa importante, eu percebo que pelo menos a Lura é tão, a gente brinca que tão chata, tão criteriosa, que a Lura faz questão de todo cliente nosso ser visitado. A gente brinca que, pelo menos a Luri brinca que não se abre uma conta sem pegar na mão do cliente, porque a gente quer ver se faz sentido, e principalmente para evitar fraude, para evitar dinheiro ilícito, para evitar assim. Então, assim, não só a segurança com todos os gatilhos que o Banco Central exige, mas automaticamente a Luri faz questão de só ter contas onde a gente pode onde a Luri pode pegar na mão do cliente, pode visitar o cliente através de algum parceiro ou não. E a outra coisa que eu percebi é que tem empresas bem bacanas, como empresas de tecnologia que já tem sistema de operacionais, né, RP, sistema de operacionais, estão procurando a Luri por ver essa segurança, para ver esses valores que eles querem levar para lá. Então, assim, tem algumas empresas que eu já vi comentários. Eu tenho um sistema de gestão. Vocês podem colocar a Luri para mim, por favor, para atender os meus clientes, já que é uma empresa que é toda preocupada com essa história de segurança, de principalmente não, não se envolver em nada que não seja concreto. Como é que funciona isso? Renato, esse é um fator importante mesmo, né? Como você mesmo falou, a gente faz questão e gosta muito quando o nosso parceiro que tem trazer um cliente novo, ele de fato pegou na mão, entendeu o que o cliente faz, qual é a operação dele, e entendeu se tem sinergia, se tem fit com a nossa operação, né? Se a Luri tiver ferramentas e funcionalidades que vão atender esse cliente, tu pode ter certeza que a parceria vai ser de longo prazo. Se ele não tiver, aí nós vamos ter um problema na entrada, porque esse cliente não vai ficar muito tempo com a gente. De fato, a gente tem um processo de onboarding, digamos assim, que é bem criterioso, né? Nós passamos por um processo de análise com eletrônicos e depois uma análise com analistas para poder entender e ter certeza que todos os pedidos de abertura de contas, eles primeiros vão ser atendidos dentro da agilidade e celeridade que a gente tem, sempre teve aqui dentro, e que a gente não vai surtir nenhum tipo de problema futuro com aquele cliente, né? Para evitar algum tipo de surpresa que esse cliente pode trazer no futuro. Lembrando que, né, o nosso cliente, de fato, ele é um tomador de crédito, então a entrada dele, a forma como ele entra, é o ponto mais importante para ter soluções de crédito sob medida para ele. Se a gente não conseguir fazer essas validações ou não ter segurança disso, a gente não vai conseguir entregar o produto principal, que é crédito, né? Então, por isso que a gente acaba sendo um pouco criterioso nessa entrada, mas isso não quer dizer que não tenha celeridade, tá? Isso é muito importante frisar, Renato, que apesar dos nossos processos são muito bons e apesar da avaliação que é realizada, a gente não perde em eficiência e em tempo na abertura de contas. Muito bom, Diego. No final das contas, Diego, eu percebo que a Luri é uma empresa de soluções bancárias, mas ela está disposta sempre a se adaptar.
pelo menos eu percebo que nós indicamos que nossos parceiros clientes abrem conta com a Luri porque ela acaba se adaptando ao nosso sistema e isso acontece em outras operações também. Então, isso aí não deixa de ser uma vantagem da Luri, que a Luri está aberta a qualquer tipo de empresa saudável, bacana, que queira emprestar um tipo de serviço para a sociedade. Vocês têm um time tecnológico aí que se adapta, que arruma um pouco mais de tempo, um pouco menos, mas vocês acham que isso é uma vantagem que a Luri tem no mercado? Com certeza, Renato. Um exemplo real disso é o nosso produto de crediário para o B2C, né? Isso aí foi uma demanda identificada que a gente percebeu e que a gente prontamente colocou e está rodando com muito sucesso dentro da nossa operação. Então, a gente entendeu que tinha um perfil de cliente com uma dor a ser atingida e a gente tinha as ferramentas e as condições para resolver aquela dor de maneira muito eficiente. Então, daí que veio. Então, qualquer outra oportunidade que os próprios parceiros podem trazer e que a gente enxergue que está alinhada com esse interesse da nossa empresa, com certeza a gente vai trazer. Uma delas, Renato, que a gente também está começando a ter demandas, é de ERPs que estão querendo integrar seu RP dentro da operação da Lura, porque ele percebeu que não é só uma operação para o cara fazer, para o cliente ter uma conta, né? Fazer o Pix, pagar um boleto. Não é isso. É fazer um Pix, pagar um boleto, fazer isso em lote, ou também ter atrelado a sua movimentação de operações de crédito. Então, cada vez mais a gente está tendo demandas aí de RPs que queiram integrar com a nossa solução. E isso está em linha com o que você acabou de falar, né? Quanto mais novidades, quanto mais oportunidades a gente conseguir enxergar no mercado que seja para atender as empresas, a gente está aqui disposto a trazer a solução. Uma coisa, assim, entre alguns elogios que eu escuto da Luri no dia a dia, Diego, eu não sei como vocês conseguem fazer isso, ou vou conseguir, ou isso é uma, é uma, é uma vantagem da empresa que vocês querem manter, é que normalmente o mercado digital é muito bacana até dar pau. Quando dá pau, você não consegue falar com ninguém, literalmente ninguém. Dos retornos que eu tenho de satisfação é o seguinte: não, eu falo via WhatsApp, eu falo via mensagem, mas eu falo com gente. Eles me atendem, chamam pelo meu nome, vê a solução, porque esse é o grande problema. Assim, o mercado digital é muito legal, até dá pau. Quando dá pau, é impossível de resolver algo personalizado e a gente vê inúmeras reclamações, inúmeras pauleiras por aí. Como é que vocês fazem isso é um DNA de vocês não querem perder isso há quanto tempo? Porque é um dos grandes elogios que a gente recebe. A empresa tecnológica pensa realmente em soluções, arruma soluções para se adaptar com novas ferramentas e novos sistemas, pô, e ainda na hora de falar, eu falo com gente. Me fala um pouco disso. Esse é um dos motivos. Viu? A inteligência artificial de vocês é tão eficiente que as pessoas acham que estão falando com gente e não estão. Esse é um dos motivos que a gente trabalha com o processo de abertura de contas via parcerias e a gente consegue entregar isso para os nossos clientes. Tá? De fato, Renato. E um dos nossos diferenciais é o atendimento. E você comentou que quando você vai para o digital, você não consegue falar com ninguém. Não é só no digital hoje, não. Hoje no digital e nos bancos convencionais, você tem um problema em fazer relacionamento. Né? Então, a gente aqui está disponível e disposto para o nosso cliente para ajudar a resolver o problema que ele tem. Né? Então, nós temos uma equipe aqui que atende as demandas da maneira que o nosso cliente preferir. Seja uma mensagem de WhatsApp via áudio ou via texto, seja e-mail ou seja ligação. Né? Ainda 90% da nossa demanda é via texto, via mensagens, mas ainda tem um perfil de cliente que quer ligar e conversar com alguém para ver se aquela demanda que ele tem vai ser atendida a contento. Então, a nossa equipe aqui está disponível para isso e treinada para exatamente dar esse treinamento, dar esse atendimento próximo e humano para o nosso cliente. E, de fato, como você falou, né, a inteligência artificial ela não é uma ferramenta que
a gente tende a fugir, né? E nenhuma empresa pode achar que hoje ela não vai trabalhar utilizando algum tipo de ferramenta de inteligência artificial. Mas o ponto hoje, a inteligência artificial aqui para a gente, ela vem para ajudar o nosso atendimento, os nossos atendentes a dar uma resposta e uma solução a contento para o nosso cliente. Então, pode ter certeza que se o cliente tiver uma dificuldade, seja principalmente quando vem os clientes, a nossa origem principal dos parceiros, né? O cliente não precisa, muitas vezes, entrar em contato direto com o parceiro, ele pode entrar em contato direto com o nosso atendimento para ajudar a resolver essa dificuldade que eventualmente ele tenha. Muito bom, Diego. Eu vou deixar aqui o site vou pedir para nossa equipe aqui deixar o site da Luri, as redes sociais da Luri, peço para seguir, uma empresa que particularmente somos muito próximos e admiramos muito. Mas eu percebo também, Diego, que tem grandes contas, grandes empresas que querem algo mais personalizado. Às vezes não é nem tão grande, é que alguém quer padronizar alguma coisa ou quer crescer alguma coisa e quer algo meio personalidade. Eu vi vocês fazerem isso com uma grande rede de óculos, de ótica, e vocês adaptam, montam quase um banco para a empresa, de acordo com o perfil dela, com as regras dela, às vezes é que é o split de pagamento, ou que é alguma outra coisa mais personalizada. Como é que funciona isso, Diego? É comum essas buscas desse tipo de serviço? E a quem interessa esse tipo de serviço ter uma conta muito mais personalizada? De fato, Renato, essa é a vantagem da nossa equipe ter experiência no mercado, né? A gente consegue entender se a demanda que eventualmente o cliente tem ali de uma personalização ou algum produto distinto, específico, para ajudar a atender uma dor que ele tenha, se a gente consegue, nas ferramentas que a gente tem, atendê-lo ou o que a gente precisa fazer para atendê-lo, né? Então, de fato, desde coisas básicas e simples, como uma personalização da plataforma para que ele enxergue com a marca própria para atender sua rede de clientes, né, como você comentou que a gente tem com rede de óticas, ou até soluções tecnológicas específicas para atender uma demanda dele. Então, por exemplo, a gente consegue viabilizar dentro do nosso Internet Bank via sessão de recebíveis, sessão de boletos, uma antecipação com segurança de títulos que já estão no mercado, né? Então, assim, uma vez o título já no mercado, já operado, a gente consegue fazer já na mão do sacado, lá no cliente, lá foi embora, a gente já consegue, posteriormente a isso, fazer a antecipação desses recebíveis de maneira muito simples. Então, todas essas demandas são soluções que vêm dos nossos clientes, a gente entende que faz sentido para a Luri ajudá-los a resolver. Muito bom. Em resumo, quem procura a Luri procura soluções de crédito. Normalmente, quando a necessidade ela adapta ao sistema da qualquer empresa e automaticamente adapta ao mercado, inclusive tendo alguns players, como da mesma forma que a Federal tem parcerias, a Luri também tem algumas parcerias que fazem que isso se solucione. Para a gente, Diego, é um grande prazer ter vocês como parceiro, a gente indica de boca cheia. Queria que você fizesse algumas considerações finais se for necessário, porque eu acho que a Luri tem que chegar muito longe para boas empresas, que empresas de bem se entendem fácil. E obrigado pela parceria. Eu que agradeço, Renato. Agradeço aí por colocar nossas redes sociais e site também. Né? Toda a nossa operação funciona aí nas principais lojas de aplicativo, Internet Banking também, e de maneira bem simples. E estamos disponíveis para projetos novos, projetos diferentes e operações que tenham sinergia com a nossa, para a gente fazer grandes parcerias e crescermos juntos, assim como nós temos com a Federal Invest. Obrigado, meus queridos. Então, mais informações, redes sociais da Luri, site da Luri, vou deixar todos aqui embaixo. Eu gostaria de agradecer
a quem nos acompanha, a quem nos homenageia com esses minutos. Quero deixar claro que outros bons parceiros devem chegar, e para os parceiros estarem aqui, normalmente tem que ser pessoas de bem e prestando um bom serviço para os nossos clientes. Queria agradecer a Luri e a todos que estão conosco. Grande abraço, até o próximo episódio. Não tenho dúvida, se assistiu esse episódio e gostou dessa empresa, procure outros da série Parcerias, que você vai encontrar coisa boa. Grande abraço, ótimo dia e tudo de bom.